Olá, eu sou o pastor Marcos Gladstone, da Igreja Cristã Contemporânea, e eu creio que esta palavra falará profundamente na sua vida. Antes dela, eu queria falar sobre a Bíblia Sem Preconceitos, um livro que nasceu sem muitas pretensões, era para ser um estudo, mas de repente todo mundo queria, pedia, e hoje se tornou literatura referência sobre Bíblia e homossexualidade. E se você tem dúvidas sobre Bíblia e homossexualidade, entre no nosso site igrejacontemporânea.com.br, em loja virtual, e peça o seu. E agora, fique com essa palavra que abençoará a sua vida. Um abraço, tchau, tchau. Gênesis 28, 17. Hoje falaremos da porta dos céus. Digam, a porta, mais bonito, a porta dos céus. Todos acharam? Gênesis 28, 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, e não é outro lugar, senão a casa de Deus. Digam, casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amém? Pegue sua chave, coloque a mão no seu coração junto com ela. E vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai, clamando, ó Pai, por portas abertas. Eu não sei, Senhor, o que Tu farás, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu tens, Senhor, bênçãos, ó Pai, para o Teu povo e para os Teus filhos aqui. Eu creio, Senhor, que milagres, ó Pai, que jamais esperávamos, jamais pensaríamos, Senhor, que viveríamos tão rapidamente. Mas, Senhor, Tu és o dono do tempo. E que o tempo se acelere, Senhor, para Tu mostrar o Teu poder aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa chave, Senhor, está no coração, porque hoje, corações se abram aqui. Se abram para o encontro contigo. Se abram, Senhor, para uma história contigo. Se abram, Senhor, para um mover, ó Pai, sobrenatural. Para algo, Senhor, realmente que mudará as suas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não haja resistência aqui à Tua palavra. Que o mais duro coração, em nome de Jesus, seja aberto agora nessa hora. Que o mais, Senhor, resistente coração se abra, em nome de Jesus, a Tua palavra. Pois assim oramos, assim Te agradecemos. Vamos aplaudir ao Senhor mais bonito ainda. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Amém? Este era o momento decisivo na vida de Jacó. Jacó fugia. Digam, Jacó fugia. Ele fugia do irmão, fugia de uma família, fugia de várias situações, fugia do seu pecado, fugia do seu nome, não é? O nome dele era algo que registrava já o estigma que ele já carregava durante a sua vida. No hebraico, é aquele que segura o calcanhar. Já teve alguém na sua vida, alguém que já segurou no teu calcanhar? Para te fazer tropeçar, não é? Para poder pegar alguma coisa que é seu. E ele desde pequeno já era chamado assim, ô trapaceiro, ou que passa a perna dos outros. E assim ele foi vivendo a sua vida, e esse era o momento em que ele fugia de tudo isso. Fugia porque tinha decepcionado pessoas, e às vezes a gente decepciona algumas pessoas na nossa caminhada. Fugia porque não estava bem com ele. Fugia de um caráter totalmente distorcido. Fugia de situações que ele não queria ser confrontado. Ele queria distância daquilo tudo.
E as pessoas que fogem, elas não querem criar raízes, sabia? Às vezes você vê alguém, você confiou a vida toda nela e foi lá namorando 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aí no outro dia ela acorda e fala assim: tô indo embora, eu não vivi nada de bom com você. 7 anos depois, 8 anos, 10 anos, o que vocês viveram junto? São pessoas que fogem, que não criam raízes. Às vezes também é assim na igreja. Quando a pessoa passa a ser confrontada por algumas coisas, a primeira resposta que ela dá é o quê? Fugir. E às vezes as pessoas passam a vida toda fugindo de algo. Fugindo de um confronto, fugindo de uma transformação, fugindo de uma mudança. Só que nesse dia Jacó foge, e para o azar dele, ou para a sorte dele, não é? Ele foi parar justo aonde? Qual foi o lugar que ele parou? Que nós lemos? Que terrível é esse lugar. Que lugar que foi? Aonde? A casa de Deus. Ele foi parar exatamente na casa de Deus, a porta dos céus. Eu espero que você esteja aqui hoje, entendendo que está na casa de Deus, na porta dos céus. Amém? Amém? Mas só que para que a porta dos céus se abrisse, primeiro ele precisava abrir o seu coração. E vão lá, deixa em Gênesis 28, vai ser onde estaremos ministrando a palavra. Vai lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Amém? Já acharam, né? O primeiro livro e o último livro. Assim é fácil, né? Vou passar Sofonias para você abrir. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém o quê? Ouvir a minha voz. E fizeram o quê? Abrir a porta do coração. É uma música que eu gosto muito, né? Né, Michele? Abra a porta e deixa entrar. Vocês não conhecem, não? Só uma série, gente. Abra a porta e deixa entrar. Abrir a porta, entrarei em sua casa, amém? E com ele cearei e ele comigo. Para que as portas dos céus se abram, de Deus se abram para a sua vida, primeiro você tem que ouvir essa voz. E que nessa noite você possa estar ouvindo essa voz. Posso ouvir Deus batendo, né? Deixa eu entrar. Dá uma catucada no irmão que está do seu lado, bate aí. Aqui você não pode fazer no Facebook, né? Fala assim, abre essa porta e deixa Jesus entrar. E Jacó foi fugindo das situações. Ele tinha uma família complicada, não é? Abra lá em Gênesis 25, volta aí alguns capítulos do que lemos primeiro. Cresceram os meninos Esaú, Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava quem? Então o pai amava quem? Esaú. Porque saboreava de sua capa. Rebeca, a mãe, não é? Porém amava quem? A Jacó. Jacó vivia numa família complicada, uma família dividida. Uma família em que aquela mãe, meu Deus do céu, manipulava o filho o tempo todo. Já viu aquela mãe frustrada?
que coloca no filho a carga de todas as suas frustrações na vida. Às vezes, o que espragueja de manhã até a noite, tudo, porque ela não conseguiu. Aí o que ela faz? Ela fica lá jogando no filho. E tudo que você faz, você não pode dar um passo em falso, como se ela não tivesse dado, não é? Jogando tudo para você. E essa era Rebeca. Amava Jacó, Jacó ficava em casa cozinhando, Jacó era um excelente dono de casa. Cozinhava, ajudava a mãe, passava as roupas, ajudava nas atividades domésticas, franzino. Agora, Esaú não, Esaú, a seu perito, forte. Já viu aquele filho que o pai gosta, que joga futebol, né? Já viu? Senta de perna aberta, mulherengo. Era esse Esaú. Todo mundo, né, admirava Esaú. Chegava a 2 metros de altura, forte. Caçador, né? Chegava lá com javali nas costas. O pai saboreava aquela comida, feita por quem? Por Jacó. Mas o pai nem aí, né? E aí viveu uma vida onde era aquele joguinho, né? Aquela confusão. Às vezes em casa, né? Sempre um fica, né? Lá em casa é assim. Tem época que um apronta demais, aí passa a fase daquele, né? Aí vai pro outro, né? Sempre fica sendo o bode expiatório, né? E um que apronta. Aí daqui a pouco passa. Aí a gente vai pro outro, né? O outro apronta. Aí tudo a gente joga. Sabe que a gente faz um espetáculo, né? A gente, meu Deus do céu, não foi para isso que a gente fez isso. E tanta educação. E a gente conversa. E pior que os dois adoram um sermão, né? O dia que eu paro com os dois assim e vai lá. Mas a família de Jacó era muito complicada. Eu não sei se você teve uma família complicada. Uma família que você não queira voltar para casa depois de um dia de trabalho. Um lar que você não sente alegria. Um lar onde você não se sente amado. Talvez uma das frustrações de Jacó era que ele nunca tinha sido amado pelo pai. E o que vai fazer, né? Não é amado pelo pai, o pai não gosta. O pai não gosta. O pai despreza. Ah, você é muito franzino. Vai lá ajudar sua mãe. E aí ficou naquele joguinho da mãe, não é? Você sabe que foi a mãe que armou o plano todo, né? De pegar o direito da primogenitura. Foi ela que estava lá atrás da porta ouvindo. Olha, Jacó, você vai, pode ir levando para o seu pai, você faz desse jeito, vai dar tudo certo. E não foi isso que você quis a vida inteira? Você não queria o direito da primogenitura? Porque a primogenitura não era apenas algo que era referido apenas como dinheiro aqui. Primogenitura era uma herança espiritual. A herança de Abraão, de Isaac, agora vinha para Jacó, ou para Esaú. Talvez fosse até uma vingança do pai, eu não sei o que ele sentia. Mas o fato dele não ser amado pelo pai era um incômodo para ele. Se você chegou aqui com esse incômodo, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em seu coração e entender que você é amado por Deus e o amor de Deus pode restaurar qualquer sentimento de frustração que você tenha na vida. Amém? Jacó tinha um irmão complicado. Ele iria herdar toda a bênção, mas ele não sabia lidar com isso. O físico, o corpo, os elogios faziam de Esaú aquela pessoa que todos falavam bem dele, por isso, não é? Todas as mulheres da cidade queriam e das cidades vizinhas também. E aí ele fez uma coisa, e eu queria muito que você prestasse atenção nesse momento, para você não se confundir.
Ele fez uma coisa que desagradou demais a sua casa, que foi exatamente se casar com pessoas de outros povos. E não que na contemporânea a gente proíba, né, pessoas se relacionarem com pessoas de outras religiões ou etc. Não. Mas eu faço uma pergunta para você: com que casamentos? Ou que casamentos com que pessoas você tem se aliançado e casado? Com que situações, melhor dizendo, você tem casado e se aliançado? E eu não estou falando aqui de pessoas. Mas o que hoje atrapalha a bênção ministerial na sua vida, a bênção de Deus na sua vida? Do que você precisa se divorciar ainda? Uma mulher estrangeira aqui para você pode ser um vício que você ainda precisa se libertar ainda. De um caráter que você precisa se divorciar. Você é mentiroso, você é uma pessoa problemática. Existem coisas que talvez você ainda hoje precise se divorciar. Em nome de Jesus, faça isso, antes que seja tarde demais. Porque diz o texto, depois mais à frente, que Esaú buscou com lágrimas. A palavra de Deus fala lá na frente. Procurou o arrependimento, mas já era tarde demais. E às vezes, o teu tempo está passando. E você, com esse orgulho, não entende que precisa de uma transformação, de uma mudança, de um mover de Deus na sua vida. Se acha o tal, mas você sabe muito bem, quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você está lá chorando, triste, infeliz. Muitas vezes o que Deus tem pedido de você é um divórcio. E não de pessoas, mas de situações que escravizam você, que tiram você da bênção. Que situações hoje estão tirando você da bênção? E Esaú era assim, ele não queria nem saber. Ele não ligava para nada, ou em nada, para a bênção de Deus na vida dele. E a maior prova disso está lá em Gênesis 25, 29. Que Jacó, muito esperto, querendo dar um jeito de ver como é que compraria aquele direito à primogenitura, que ele já estava de olho há muito tempo. Jacó também era olhudo, olho grande, invejoso. E não é por isso que ele não se permitiu viver uma transformação e ser uma bênção de Deus. Não importa como você chegou aqui, importa o que você vai fazer disso tudo que você carrega até o momento que você chegou aqui. Dessa vida complicada, dessa deturpação toda que você carrega na sua alma, do teu passado. Outro dia vieram falar para mim: mas vocês vão deixar fulano, não sei mais o quê. Mas, meu Deus do céu, o que ele tem que entrar para o ministério agora? Uma pessoa não tem direito de ser mudada. Às vezes as pessoas cobram muito, né, das outras. E não entendem que as pessoas podem ser transformadas. E que no processo ela é transformada também. Amém? E aí olha só como é que foi. Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio Esaú do campo. Jacó já sabia, não é? Ele estudava Esaú, sabia como é que era a prática, sabia que ele vinha cansado, né? Depois de uma caça. E aí está ele preparando um cozinhado. E vocês conhecem bem essa passagem. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí a chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? O que isso vai me dar proveito agora? O que importa é o agora. Esaú era aquele tipo de pessoa imediatista. O que importa é a fome que eu tenho agora. O que importa é aquilo que eu estou sentindo. Cuidado com esse eu estou sentindo. Eu estou carente. Na hora da carência, cuidado para você não cometer erros. Não fazer besteira na sua vida. E aí você despreza um casamento,
de anos que você demorou para construir. Uma história com pessoas, com igreja, com trabalho. Eu quero dizer, foi fácil você chegar até aqui? Foi fácil? Muitas coisas você já teve que passar na sua vida. Agora, cuidado para na hora de uma situação complicada, na hora que você estiver com fome, na hora que algo vier na sua vida, você não jogar tudo fora por causa de um prato de lentilhas. E tem gente que joga tudo fora por causa de um prato de lentilhas. E aí ele estava lá cozinhando, ele foi lá preparando, né, esperto. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se o quê? E saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Cuidado para você não desprezar aquilo que Deus tem te dado. Deus tinha escolhido a Esaú. Nasceu primeiro. O direito seria dele. Mas você vê que Deus lida melhor com uma pessoa que enganou a vida toda. Olha só, né? Uma pessoa que foi mau caráter a vida inteira, que desde o nascimento estava lá agarrado no calcanhar do irmão, que manipulou, que cedeu às deturpações daquela mãe doida. Os pais são uma bênção na nossa vida, mas você sabe que tem alguns pais que, pelo amor de Deus, né? Às vezes eu dou uns aguentos também na minha mãe. Não, mãe, para, né? E depois ela sempre fala: você sempre está certo mesmo, Marcos. Não é assim? A gente não faz às vezes, não tem que dar uns aguentos? E a gente tem que honrá-los, né? Mas você sabe as situações que você já viveu na sua vida. E aí ele fugia disso tudo, ele estava cansado de tudo. Fugindo. E aí ele encontra a porta dos céus, encontra aquela escada que ligava o céu à terra. Ele encontrou algo espiritual, algo que faria ele viver uma história com Deus. E lá em João, abra lá em João, capítulo 1, versículo 51. Disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma escada simbolizada lá em Jacó significa, não é, através do Evangelho de João, ao Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, esse símbolo, esse sinal de livre acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus. Como você tem vivido as suas histórias? Você continuará fugindo a sua vida inteira? Aí está num lugar, muda para outro. Está num relacionamento, não dá certo, vai para outro. Nunca vai ter uma história. E se Jacó naquele momento não tivesse se aberto para as coisas de Deus, ele continuaria a vida inteira sendo o mesmo mentiroso, o mesmo trapaceiro, mesmo sem nada. Porque você veja, ele fez de tudo para conseguir a bênção. E agora ele estava fugindo, embora sem nada. Lutou tanto, buscou tanto do jeito dele. E Deus quer falar com uma pessoa aqui que buscou do jeito que ela queria a vida inteira. Mas Deus está falando, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Deus tem para você. Vai ser do jeito de Deus. Que você encontre essa porta do céu em nome de Jesus. Vai lá em Gênesis 28, volta lá 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, Gênesis 28, 13. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. Ele sempre quis ter um encontro com Deus. Mas do jeito dele, ele nunca conseguiu ter um encontro com Deus.
Ele queria a bênção que tinha sido direcionada a Esaú. Mas ele fez de tudo para poder tirar a bênção do jeito dele. Trapaceou, enganou. Você sabe que tem gente que foi na igreja assim, né? O tempo todo trapaceando, enganando os outros. Sabia? Mesmo dentro da igreja. Querendo. Em vez de ser bênção do jeito que é, como está, mas fica lá, né? Assim, o tempo todo. Ao invés de deixar Deus abençoar. E Deus fala para ele, olha, eu vou te abençoar agora. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus vai te abençoar. Tem uma terra para você, tem uma promessa, tem uma porta aberta para a sua vida, amém? E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida também? O Senhor vai te guardar onde quer que você for. Por quê? Porque você vai ter raiz agora. Deus, Ele não quer você fugindo. E Ele não promete, nesse momento, um conserto. Porque Ele continua, Deus promete, olha, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho te falado. Diga assim, Deus não vai desistir de mim. Deus não desistiu de você. Ele não vai deixar que a obra fique pela metade na sua vida. Ele vai contigo, quando você busca Deus, Ele vai contigo até o final. Até cumprir todas as coisas, Ele vai te abençoar e vai continuar contigo. No versículo 16, acordando, pois, Jacó do sono, disse, na verdade, o Senhor está onde? Nesse lugar, nós já lemos, né? E eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, Jacó faz o seguinte, no versículo 18, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou o quê? A pedra que tinha posto por travesseiro. Essa pedra, a gente pode pregar um monte de coisa sobre ela, né? Mas a pedra significa a rocha, né? A atenção que ele deu às coisas de Deus, que ele colocou para ouvir, não é? A vontade de Deus. E ali ele repousa, ali ele descansa. Isso aqui é bem interessante também, não é? Porque quando ele chegou na casa de Deus, ele chegou em Betel, ele descansou. E vira para o irmão, para a irmã que está do seu lado, dá mais um sorriso bonito, fala assim, descansa em Deus. Agora que você está na casa de Deus, você pode descansar. Você não precisa ficar tão preocupado com tudo, desesperado com tudo. Descansa no Senhor. Descansa, Ele manda, olha, descansa. Pega essa palavra, essa pedra, ouve e descansa. Amém? E a pedra que ele tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna, ele falou, se é aqui que eu vou edificar minha vida espiritual, sobre essa rocha, sobre a casa de Deus. Derramou o quê? Azeite em cima dela. No versículo 20, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente farei o quê? Te darei dízimo. Jacó chegou um momento de fuga, em que a morte talvez fosse a única solução para ele, se ele continuasse lá, porque o irmão dele ia persegui-lo até acabar com a vida dele. E aquilo tudo que ele lutou para ter, ele não conseguiu. E de repente Deus entra na vida dele. E fala assim, vai ser do meu jeito, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Mas só que ele chega naquele momento, ele não tinha roupa, ele não tinha comida, ele não tinha sustento.
E eu não sei se você chegou aqui hoje sem roupa, sem sustento, sem perspectiva de uma mudança de vida, sem uma porta aberta. Talvez você esteja aí, há anos lutando por uma porta aberta e a porta não se abre. O que eu quero dizer, a primeira coisa que você precisa fazer é se voltar para Deus. Nesse lugar que é a casa de Deus, cria raízes. Nesse lugar que é a casa de Deus, busca Ele de todo o coração. Nesse lugar que é a casa de Deus, edifica o teu altar. E ele faz um voto ali, ele fala, olha, se eu tiver tudo isso, eu vou separar, eu vou entregar o meu dízimo. E não veja dízimo apenas como a parte financeira, também é. Mas ali, ele fazia um voto para dedicar a sua vida ao Senhor. De tudo na minha vida eu vou separar para Deus. A minha história, e na minha história, Deus será parte. E é lógico, a história pode ser até um próximo estudo de Jacó, né? Fizeram de José, né, Leandro? Mas dali, Jacó começa a ser trabalhado de uma forma tão grande por Deus. Hoje eu não estarei ministrando sobre isso, mas como Deus usou uma outra pessoa para poder moldá-lo, como Deus foi fazendo com que o amor da vida dele fosse a vontade dele querer mudar. E ali Deus foi dando a ele aos poucos de tudo, de forma que depois ele volta rico para encontrar-se com seu irmão. Rico, com a promessa, transformado. E não mais como Jacó. Lembra do nome dele? Como é que ele passou a se chamar? Como? Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. A nação de onde o povo de Deus veio de um homem que tinha sido trapaceiro, que tinha uma história das piores possíveis. Mas ele se permitiu ser transformado. E quando ele chegou na casa de Deus, ele abriu o coração. E hoje, a primeira porta que precisa ser aberta na sua vida para que essa campanha realmente surta efeito é a porta do seu coração, é a porta da sua caminhada para Jesus. Porque não adianta você querer ter um monte de portas, se você não tiver Jesus, você só vai estragar. Eu quero ganhar não sei quantos mil. Eu vou dizer, bênção material, Deus tem muita para dar. E Deus, Ele pode fazer, Ele é o dono do ouro da prata. Mas o que você vai fazer com isso, tudo que Ele vai te dar? Eu quero um companheiro, Sem Deus, você não vai conseguir sustentar um relacionamento. Porque você foge. Porque você não consegue lidar com a sua história. Porque você teve uma família que foi realmente falta de referência para você. E aí você acha que você vai dar conta sem Deus? Você acha que na primeira oportunidade de você ser infiel, você não vai fazer? Porque se não tiver Deus no meio, porque Deus é tudo. Quando você tem Deus, olha, o Espírito Santo é o teu freio. Ele fala, Às vezes você fica vendo as coisas, né? Sei lá, na internet, tudo no site, aí você fica assim escondendo, né? Talvez de um namorado e tudo, mas esquece que Deus está olhando lá em cima. As conversas e as coisas. Porque em tudo você vai precisar de Deus, vai precisar de uma transformação. E eu não estou dizendo que você seja suscetível, ou que você tenha que ter tido uma vida maravilhosa ou linda. Não, Deus já colocou Jacó aqui, e começando a história do povo dele, através de Jacó, para que você pudesse ser incluído nisso. Independente da sua história, dos seus erros, da sua, vida toda errada. Mas Deus hoje te dá uma oportunidade de firmar
de ter raízes, de amar ao Senhor, de viver para Ele. Agora, quando a gente ama uma pessoa, a gente se dedica a essa pessoa. Quantos aqui já amaram na vida? Levanta a mão. Levanta a mão quem já amou ou ama, não é? Você não quer estar perto dessa pessoa o tempo todo? É ou não é? Você fica meia hora sem falar com ela, você já está mandando um WhatsApp, é ou não é? Esqueceu de mim? Meia hora depois, né? Pastor Fábio viaja, eu até descanso um pouquinho, né? Mas não passa uma hora sem mandar alguma coisa ou escrever alguma coisa. Porque a gente sente o quê? Falta. Como é que você quer ter relação com Deus uma vez por mês? E diz que ama Jesus, vou na igreja uma vez por mês, tá bom e tá ótimo. Em casa você não ora. Você não tem vontade de ler a palavra. Você quer que Deus fale com você, mas você em nenhum momento pega a palavra para ler. Não dobra os joelhos. Não fala, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Como você vai viver uma história com Jesus assim? Jacó, daquele dia em diante, ele fez uma aliança. E em todos os domingos nós estaremos passando por essas portas. E essa porta, hoje, é a porta da tua aliança com Deus. De você que quer uma vida transformada. Talvez você seja aquela pessoa que aprontou com todo mundo na sua casa. Olha, se ouvirem o teu nome, eles preferem ver o capeta, mas não querem ver você. Teus vizinhos, meu Deus do céu. Fulano é o próprio encarnado. Mas Deus quer mudar essa história. Talvez você nunca, as pessoas olham para você e falam assim, fulano nunca vai ter um casamento. Nunca vai ser uma pessoa que a gente possa confiar. Mas quando você se encontra com Deus, as coisas mudam. E eu queria que hoje você se encontrasse com Deus. Amém? E se essa palavra fez bem a você, divulgue em suas redes sociais, seja um evangelizador virtual. Não deixe também de se inscrever em nosso canal Igreja Contemporânea para quando publicarmos um vídeo, logo você receber uma notificação. E não deixe de procurar uma igreja contemporânea perto de você. Entre em nosso site igrejacontemporânea.com.br. No link localização você encontra os dias, horários e endereços das nossas igrejas. Um abraço e nós ficamos por aqui.